Olá, boa noite. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. A produção industrial cresce pelo segundo mês consecutivo e ultrapassa as perdas de março. Na comparação com o ano passado, o aumento da produção é ainda maior e houve crescimento em 18 dos 26 ramos pesquisados. Crescimento também na venda de veículos até junho. É o primeiro semestre positivo de vendas desde 2013. A indústria automotiva comemora de um lado, mas enfrenta a série de recalls de outro. A Mercedes-Benz volta a chamar proprietários de seus carros por problemas agora no airbag. E no fronte político, a base do governo tenta aprovar o regime de urgência para votar a reforma trabalhista. O cenário econômico está no ar. O Senado vota ainda hoje o regime de urgência para a tramitação da reforma trabalhista. Com isso, a proposta pode ser votada em plenário ainda esta semana, evidentemente com dependência de quórum. Nós vamos até Brasília, onde o repórter Pedro Henrique Moreira tem os detalhes. Pedro, boa noite. Olá, Piotto. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, esse pedido de urgência está sendo discutido nesse momento no plenário do Senado. A oposição orienta aí o voto contrário, e a base aliada defende esse regime de urgência, que é um regime especial que tornaria a tramitação da reforma trabalhista no plenário do Senado mais rápida. Ela poderia ser votada já depois de 2 sessões deliberativas. E se o presidente do Senado decidisse, por exemplo, convocar 2 sessões num mesmo dia, por exemplo, amanhã, já realizar 2 sessões, a reforma já poderia ser votada na quinta-feira. Mas tanto a base, tanto o líder do governo, o senador Romero Jucá, quanto o presidente do Senado, Eunício Oliveira, dizem que não tem interesse de atropelar a oposição e concordam aí de votar essa reforma na semana do dia 12. Além dessa questão aí da data, também fica menor ali o tempo de discussão da proposta. Só poderiam falar 5 senadores contrários e 5 favoráveis, e também cada senador só poderia falar por no máximo 10 minutos. Mas, mais uma vez, o presidente da Casa, Eunício Oliveira, disse que vai permitir aí o uso da palavra para todos que se inscreverem, todos que quiserem fazer uso da palavra. A gente lembra que se essa reforma trabalhista sofrer alguma alteração no Senado, ela teria de voltar para a Câmara para uma nova análise dos deputados. E para evitar que isso ocorra, para evitar essa demora maior aí na aprovação, a base aliada trabalha para evitar modificações no Senado. Até agora eles conseguiram evitar as mais de 200 emendas que foram apresentadas nas 3 comissões pelas quais a reforma já passou no Senado. Lembrando que ela foi aprovada em 2 comissões e rejeitada em uma delas. A CLT, que é alterada aí nessa reforma trabalhista, ela já passou por algumas alterações ao longo desses 74 anos e que está em vigor, mas essa com certeza é a maior modificação na legislação trabalhista. São 117 artigos e mais de 200 pontos aí, Piotto, que seriam alterados. As emendas ainda podem ser apresentadas nessa fase do plenário. Até sexta-feira passada, haviam aí 13 emendas, todas do PT, todas do senador Paulo Paim. Agora eu estou recebendo informação, Piotto, nesse momento aqui da nossa produção, que o regime de urgência foi aprovado então lá no plenário do Senado. Piotto. Muito obrigado. Portanto, em primeira mão aí, o Pedro Henrique nos trouxe a informação que o Senado aprovou sim o regime de urgência para a tramitação da reforma trabalhista no Senado. Portanto, agora são 2 sessões regimentais para que seja votada. Poderia ser votada ainda essa semana, dependeria de mais uma manobra regimental, mas o Pedro nos informou aí que provavelmente tanto a oposição quanto o governo já decidiram ali no acordo votá-la na semana que vem. Sobre discutir mais a reforma trabalhista, vamos levar em conta. Olha, já foi votada em todas as comissões e discutida nas comissões da Câmara. Foi discutida muito antes também. Foi aprovada e discutida no plenário da Câmara. Em 3 comissões do Senado, como lembrou o Pedro. E agora, mais o Senado. Haja discussão, né? E mais uma vez, pelo 3º dia consecutivo, a gente traz uma notícia de recall da Mercedes-Benz. O primeiro foi na sexta-feira, ontem teve mais um, hoje de novo. A Sara Kines conta os detalhes do comunicado desta terça-feira. Sara, boa noite. Qual é o problema desta vez, o 3º da Mercedes-Benz? Boa noite a todos. Pois é, desta vez a Mercedes-Benz alerta os proprietários dos veículos classe E 250, fabricados entre agosto de 2016 e março de 2017,
para agendarem em uma concessionária autorizada a substituição do airbag de joelhos do motorista. O deflagrador deste airbag do lado esquerdo do motorista pode apresentar falha que comprometeria o acionamento do componente numa situação de colisão frontal do automóvel. Para agendar, o consumidor deve ligar para o 0800, que aparece aqui na tela, ou acessar o site da empresa. É isso, Piotr. O 0800 da Mercedes provavelmente é o 0800 mais chamado nos últimos 3 dias, aliás, de sexta, né? Ontem e hoje, com essa sequência de problemas de controle de qualidade, problemas técnicos nos carros da Mercedes-Benz em vários modelos aí, agora com relação ao airbag. Chama atenção, e não é só com a Mercedes que acontece, o tanto de recalls em vários modelos de várias montadoras de carros no mundo, mas sobretudo nos casos brasileiros que nós temos tratado aqui no cenário econômico, e vamos continuar a tratar desse assunto, porque o consumidor paga por um produto e depois é chamado pela montadora para fazer um conserto. Não é exatamente isso que se espera de um carro pronto, que em tese passou por vários testes antes de ser entregue ao consumidor. O projeto, pelo menos, do carro, né? Problemas do controle de qualidade à parte, a venda de veículos novos cresceu 3,65% no primeiro semestre deste ano. O primeiro resultado positivo para o semestre desde 2013. Quem tem os detalhes é o repórter Maurício de Almeida, da TV Brasil, no Rio de Janeiro. Maurício, boa noite. Boa noite, Piotr. Pois é, esses números foram divulgados hoje e mostram que o setor automobilístico está começando a se recuperar aqui no Brasil. Como você apontou, foi um crescimento de 3,65% das vendas entre janeiro e junho. Ao todo foram vendidos 1.019.400 veículos em todo o país. É o melhor desempenho do setor desde 2013. Aliás, desde 2013, no primeiro semestre, as vendas não apresentavam um resultado positivo. A retomada do consumo foi motivada principalmente pelos carros de passeio e veículos leves, comerciais leves, que subiram 4,25%. As vendas desses veículos subiram 4,25% no primeiro semestre desse ano. Segundo a FenaBrave, a federação que representa as concessionárias automobilísticas aqui no Brasil, o crescimento pode ser considerado ainda tímido, mas a expectativa é de que ele vai continuar nos próximos meses. Segundo a FenaBrave, o consumidor está mais confiante. Se analisarmos, por exemplo, apenas o mês de junho, isoladamente, nesse mês as vendas cresceram 13,5% em comparação ao mesmo mês do ano passado. Ou seja, as vendas estão começando a aquecer dos automóveis aqui no Brasil. Piotr. E a produção industrial cresceu no mês de maio na comparação com abril e também na comparação com o mesmo maio do ano passado. A notícia vem em boa hora porque confirma a recuperação que se desenhava no país até maio. E tem um detalhe muito interessante: como houve crescimento em 2 meses consecutivos, abril e maio, esse aumento da produção eliminou a retração verificada no mês de março. Nós vamos ver isso exatamente nos números daqui a pouquinho. Mas há um evidente sinal positivo, principalmente pela sequência de crescimento da indústria nesses 2 meses seguidos. E também porque o aumento foi constatado em quase todos os setores pesquisados. Para se ter uma ideia, das áreas pesquisadas foram 18 das 26, houve crescimento. Isso tudo a gente vai demonstrar agora nos números o quanto foi importante esse crescimento. Vamos lá. Agora em maio, para se ter uma ideia, portanto, esse foi o crescimento, 0,8%. Maio em relação a abril deste ano. Ou seja, nesse segundo mês consecutivo, nesses 2 meses, nesse bimestre positivo para a indústria. Em maio de 2016 para 2017, aqui é muito importante, o crescimento foi ainda maior, 4%. A diferença é flagrante em relação ao que acontece neste ano e o que aconteceu no ano passado, como que a economia mudou completamente o sinal. Em vários setores, a gente está vendo aqui de produção industrial, mas são vários setores que mostram isso. Se a gente faz um outro comparativo aqui, e esse é o crescimento de abril e maio, que é muito importante, porque 2 meses seguidos de crescimento mostram uma tendência extremamente positiva a se levar em consideração. Esse é o crescimento aqui, olha, 1,9%. Foi 1,1% de abril e esse 0,8% agora de maio. Isso recupera, para se ter uma ideia, porque houve uma queda em março, está aqui, olha, essa é a queda de março, 1,6%. 1,6, ou seja, para 1,9, nós temos aí nos últimos 3 meses um crescimento de 0,3, ou seja, é uma recuperação. Recuperação econômica se dá com um número positivo, e o número positivo está aqui, está superando a perda que nós tivemos só no único mês, que foi de março. Agora a gente faz uma comparação que essa pega tudo que a gente teve de muito ruim no ano passado. E aqui está refletido nos números, olha.
2,4% nos 12 meses. Se eu pegar a indústria nos últimos 12 meses, somar tudo o que aconteceu, a gente vai ter aqui uma retração indústria de 2,4%. Mas o IBGE faz uma ressalva muito importante exatamente por causa disso. Esse 1,9% referentes a abril e maio, do crescimento de 2 meses consecutivos, isso chama muito a atenção. E claro, a gente faz um comparativo com o ano passado, mês a mês, ou seja, maio de 2017 com maio de 2016, um crescimento importante de 4% da produção industrial. E fazendo menção, se 18 dos setores pesquisados ali, dos 26, 18 tiveram crescimento, isso também é uma tendência extremamente importante. Vamos seguir aqui para ver os destaques do crescimento que fizeram essa elevação agora acontecer agora em maio. Vamos lá. Os automóveis cresceram, produção de automóveis, sobretudo de ônibus e a indústria automotiva, 9%. Está aqui, esse número é extremamente positivo também, porque aqui é indústria de automobilística, é emprego com valor agregado, ou seja, de altos salários e por aí vai. Higiene também teve um crescimento importante, 4%, e alimentos que teve um crescimento de 2,7%. Pouco mais de 7% de queda é que foi o setor de farmoquímicos e também de produtos farmacêuticos, ou seja, remédios. Ali houve uma retração de pouco mais de 7%, foi, digamos, o destaque negativo que puxou para baixo. Mas como a maior parte dos setores teve crescimento, o número é positivo e esses são exatamente os destaques. O detalhe muito claro, e nós falamos isso na sexta-feira, falamos isso ontem, vamos falar hoje, vou insistir hoje, vamos tocar nesse assunto por um bom tempo, é que todos os sinais mostravam o quanto de recuperação da economia acontecia de fato até maio deste ano. Se nós tivermos tudo isso, e isso foi construído com, ou seja, com números positivos, porque havia razão para crescer, ou seja, havia crença na economia. As mudanças todas aconteceram justamente para tentar fazer essa recuperação econômica. E mesmo em maio, com a questão da crise política, não houve nenhuma mudança no Banco Central. Não houve nenhuma mudança significativa, aliás, de pessoas quase nenhuma ou nenhuma, na equipe econômica do governo. Por que nós perderíamos agora do ponto de vista técnico, porque nós estamos falando de questões técnicas de recuperação econômica do ponto de vista técnico, por que perderíamos a oportunidade que se desenhou até maio? Esse é o detalhe. Uma coisa é o que acontece na política, mas de alguma forma a economia conseguiu se separar da política e por que não investir exatamente no que foi construído pelo país, pelas indústrias, pelo comércio, pelos serviços, ou seja, por tudo que se conseguiu. Havia uma recuperação muito clara, nós mostramos isso nos números até maio, é essa recuperação que pode ser, digamos, continuada durante todo o ano e conseguir crescer esse ano e também o ano que vem. O fato é, vamos perder de novo essa oportunidade? Bom, tem um detalhe aí que o IBGE faz uma ressalva sobre essa notícia positiva do crescimento, fez a menção porque 2 meses de crescimento é extremamente importante, abril e maio, mas faz a ressalva que ainda há muito espaço para aumento da produção industrial para se recuperar todas as perdas do passado. Ou seja, tem muito por fazer ainda. Na sequência, a gente volta com os números do mercado financeiro aqui no cenário econômico. A gente volta daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Já de volta ao estúdio do Centro de Operações da Bolsa, com os números já fechados do mercado financeiro hoje. Vamos lá, o Ibovespa agora. Nós hoje tivemos praticamente próximo ali do 0,08, a estabilidade, praticamente uma instabilidade, mas enfim, uma queda de 0,08%, ainda na casa dos 63.231 pontos o Ibovespa hoje. E o dólar teve uma leve alta de 0,12%, também próximo da estabilidade, a R$ 3,31 a cotação do dólar comercial nesta terça-feira. E a confiança dos micro e pequenos empresários diminuiu quase 6% em junho, em relação ao mês anterior, segundo o Serviço de Proteção ao Crédito e a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Vamos de volta à redação da TV Brasil, aqui em São Paulo. A Sara Quiles tem mais detalhes dessa pesquisa. Sara. Oi, Pioto. O indicador de confiança do micro e pequeno empresário, que varia de 0 a 100, registrou 46,9 pontos em junho. Para quase 70% deles, a economia piorou bastante nos últimos 6 meses. Apesar da queda de quase 6% em relação ao mês de maio, na variação anual, a confiança ficou acima dos 42,9 pontos de junho do ano passado.
Para a maioria dos micro e pequenos empresários, a situação econômica do país e das suas empresas piorou nos últimos 6 meses. Já o indicador de expectativas, que avalia o que o empresário aguarda para o futuro, também trouxe um recuo de 8% em relação ao mês anterior. Em comparação com o mesmo período do ano passado, o indicador ficou estável. Entre os motivos que levaram à piora nos negócios estão a queda das vendas, o aumento do preço de insumo ou produtos, a atuação em um ramo que está em baixa e o crescimento da inadimplência. Piotr? Obrigado, Sara. A gente vai falar exatamente sobre inadimplência agora. Ontem foi tema do programa aqui, até porque o número de consumidores inadimplentes no país chegou a 61 milhões, de acordo com o indicador Serasa Experian de inadimplência, que foi divulgado ontem. Esse é o maior número da série histórica desde 2012. Afinal, quais são os principais motivos para os altos índices de inadimplência no país? Para falar sobre o tema, eu recebo hoje aqui no Cenário Econômico o economista Luiz Rabi, da Serasa Experian. Luiz, seja bem-vindo aqui. Okay, tudo bom? Nós temos os números aqui, eu vou voltar a esses números, a gente tem uma tela exatamente desses números da Serasa Experian. Podemos retomar aquela tela ali? Olha lá, maio 61 milhões, de abril para maio, na verdade agora em maio houve o acréscimo de quase 1 milhão de pessoas, mais 900 mil pessoas com inadimplência, e de maio para 2016, em maio de 2016 nós tínhamos quase 60 milhões, 59,5 milhões. Aí tem uma segunda tela, eu queria que você desse uma olhada justamente nessa sequência. Olha ali, a taxa média cobrada hoje da pessoa física é de 36 de juros, e nós estamos falando de quem está empréstimo, quem emprestou dinheiro está suscetível a pagar juros agora, taxa média de 36,9. A média da pessoa física. O crédito livre é justamente cheque especial, aquilo que você pega direto na sua conta, cartão de crédito, é de 63,8% ao ano. Isso tudo para você ter uma ideia do custo de crédito. Bom, vamos tentar entender. Onde é que uma coisa se relaciona à outra para esse aumento gigantesco da inadimplência, levando-se em conta um momento de 2 anos de dificuldade econômica muito pesados e que agora nós temos uma tentativa de recuperação, pelo menos até maio se desenhava isso. Pois é, então nós temos aí basicamente 3 variáveis que explicam esse aumento considerável da inadimplência do ano passado para cá. O primeiro deles é a questão do desemprego. O desemprego, desde 2015, vem subindo no Brasil em função da recessão econômica, ou seja, da crise econômica que se instalou no país. Saímos de um desemprego praticamente, nível de pleno emprego, 4, 5%, para mais de 13% de taxa de desemprego hoje. A inflexão só ocorreu agora, recentemente, de volta da geração de emprego. Sim, mas está estabilizado num patamar muito elevado. 13,8 exatamente, milhões quase 14 milhões de pessoas desempregadas, 13% ou quase 14%. Até para corroborar, ou seja, foi muito tempo aumentando o desemprego para uma mudança de área somente agora, recentemente. Sim, mas ainda está muito no começo. Né? Mas o fato é que o desemprego é uma variável fundamental para a inadimplência, porque isso destrói a capacidade de pagamento das famílias, né? Quem perde o seu emprego ou a sua principal fonte de renda e tem toda uma série de compromissos financeiros ainda que precisam ser pagos, né? Realmente a situação fica muito difícil. E outras 2 variáveis, né, que afetaram principalmente durante o ano passado. Claro que tem um efeito de meio que de bola de neve nisso, né, que é a questão dos juros. Principalmente nas taxas de juros de empréstimos, como cartão de crédito, cheque especial, onde com juros muito elevados nessas modalidades, é muito fácil para uma pessoa que está com dificuldade financeira e utilizou o cartão de crédito, o cheque especial, porque tinha conta para pagar, perdeu o emprego, entrou no rotativo do cartão e no limite, fatalmente vai ficar também na inadimplência pelo custo que se cobra, que é cobrado nessas... Do custo do dinheiro. Do custo do dinheiro. Que ela precisou emergencialmente. Né? E também a inflação, se bem que a inflação esse ano está caindo, mas o ano passado ela aumentou bastante, né? A inflação subiu muito em 2015, em 2016, isso também gerou um certo desequilíbrio no orçamento das famílias, né? Então, a alta da inflação nos últimos 2 anos, a alta das taxas de juros, né, principalmente até o final do ano passado, e que ainda continuam elevadas nas operações de crédito, e principalmente o desemprego, né, que é um problema que ainda estamos vivendo de forma ainda muito dramática, né, ou seja, não há nenhum sinal ainda mais significativo de reversão desse aumento do desemprego. Essa combinação de fatores levou a esse nível recorde de inadimplência no Brasil. Luiz, quem é esse inadimplente? Por que ele fica inadimplente? Com que valor? Qual como é que você chama? O ticket médio? É isso, é o valor da dívida, né? Uma pessoa inadimplente hoje no Brasil, ele tem em média 4 dívidas diferentes, ou seja, ele está devendo para 4 credores
distintos, em média, né? Tem gente com 2 dívidas, tem gente com 20 dívidas, ou até mais. Ou seja, pode ser a conta de água, de luz, isso já são 2 credores. Já são 2 credores. Normalmente é um banco, é um cartão, é um crediário do varejo, é um prestador de serviço tipo água, luz ou telefone. Né? Então isso forma aí, digamos, o perfil das dívidas, né? Ou seja, 4 dívidas em média por cidadão inadimplente. E qual que é o ticket médio, ou seja, o valor médio dessas dívidas? É mais ou menos R$ 1.150, R$ 1.100. Né? 1.150? Exatamente. Então, uma pessoa negativada, ou seja, inadimplente, deve mais ou menos de R$ 4.500 a R$ 5.000. Então, daí a gente vê o seguinte, é muito difícil uma pessoa que hoje está inadimplente conseguir sair dessa situação pagando à vista todos os seus compromissos. Ninguém tem R$ 5.000 para dar assim, de uma vez, né, e pagar todas as suas dívidas. Ela vai ter que passar fatalmente por um processo de renegociação. E, bom, se ele deve 1.150, o ticket médio, e você me disse anteriormente, a gente começou o programa, que tem gente que tem dívida menor, mas entra no cadastro inadimplente do mesmo jeito. Sim, entra. Qualquer dívida vencida e não paga é passível do credor informar a Serasa. Ou seja, e por isso a maior parte do inadimplente hoje, desses inadimplentes dos últimos 2, 3 anos que se somaram a esse número de milhões de pessoas, não é o sujeito que quis dar um passo maior do que a perna, quis comprar um carro caríssimo, quis comprar uma... Não é esse o perfil. Não, isso aconteceu... É para pagar a conta do dia a dia. Digamos, esse excesso de dívidas, né, ou esse consumo mais, digamos, exacerbado, né, através do crédito, aconteceu sim em 2012. Né, principalmente entre 2008 e 2012, quando nós tivemos realmente um surto de endividamento no país, inclusive estimulado pelo governo. Nós lembramos aí aquelas reduções do IPI, né, de veículos, linha branca, material de construção, os bancos públicos, né, e também os bancos particulares, os privados também fornecendo crédito muito fácil, né, era muito... você andava na rua, as pessoas se puxavam para conceder crédito, ou você tinha aquelas promoções de compra de veículos, né, financiado, taxa zero, 60 meses, sem entrada. Então, houve um surto de endividamento naquela época. Isso gerou um problema com a inadimplência no sistema bancário em 2012. Né? E de lá para cá, ou seja, em 2013 e 2014, os bancos vieram limpando as suas carteiras. Né? As pessoas ficaram inadimplentes, renegociaram suas dívidas e estava indo mais ou menos tranquilo até o final de 2014, quando a crise se instalou na economia brasileira, justamente a partir do segundo semestre de 2014, na virada de 2014 para 2015, a recessão chegou e aí o desemprego explodiu. E com isso a inadimplência voltou a subir de novo. Agora, qual é a parcela de culpa que tem a taxa de juros altíssima que é cobrada hoje no Brasil? O banco reclama que a inadimplência faz subir os juros, mas o sujeito não ficou inadimplente porque o juro é muito alto? Porque não raro o discurso econômico que nós destoamos aqui no cenário econômico o problema está na Selic. A Selic caiu 4 pontos nos últimos 12 meses. 4 pontos percentuais. Sim. O juro médio caiu 0,4. Ou seja, é 1/10 do que caiu a Selic. Sim. Ou seja, a Selic cai, mas o banco não reduz o juro. Não justamente por esses 2 fatores. Primeiro, porque a inadimplência está alta. A inadimplência é um custo para quem concede crédito. Então, ele vai ter que, de alguma forma, incorporar esse custo maior para quem paga em dia. Né? Ou seja, os bancos aumentam os juros, né, para cobrir a inadimplência que está aumentando. Mas está gerando mais inadimplência. A estratégia não está sendo inteligente. Mas o que o consumidor do outro lado tem que fazer? Ele tem que restringir o crédito. Né? Então, porque quanto maior a taxa de juros, você tem razão, quanto maior os juros, maior é o risco de ficar inadimplente. Então, numa situação onde os juros aumentam, qual que seria a resposta racional do consumidor? Fugir do crédito. Né? E aí, justamente essa seria uma reação... Mas aí a economia não retoma, não tem consumo, não tem consumo, não tem roda girando. Exatamente, mas aí que está, essa crise, né, que nós nos instalamos, ela não vai ser salva pelo consumo como foi a crise de 2009. Né? Não é o consumo. Por quê? Porque o consumidor está altamente endividado, altamente inadimplente e os juros estão na estratosfera. Qual é a saúde? O que vai nos tirar... Para nos dar saúde econômica. Para nos dar saúde econômica são justamente as exportações, o agronegócio e são principalmente os investimentos produtivos, os investimentos das empresas. Só que isso só vai acontecer quando o governo conseguir se livrar da crise política. Então, quer dizer, a saída para a nossa crise atual é muito mais complicada do que foi lá em 2008, 2009, que bastou conceder crédito de forma mais facilitada para o consumidor e o consumidor conseguiu tirar o país da crise. Dessa vez o consumidor vai ser tirado, ele não vai ser a principal mola mestra.
principal mola mestra serão os investimentos, a confiança do investidor. E daí a importância das reformas serem aprovadas no Congresso. Luiz, obrigado pela gentileza. Bom, a gente mostrou ali vários dados sobre inadimplência, o Luiz hoje nos complementou com essa entrevista, mas o detalhe é exatamente que cai a Selic, mas os juros dos bancos não caem. Em algum momento, onde é que os bancos entram para tentar ajudar na retomada econômica? Os bancos que tiveram ajuda do Estado brasileiro com o PROED de forma acertada, diga-se passagem. Ali havia um risco sistêmico. Hoje o consumidor torna-se inadimplente, em parte porque os juros são muito altos, ou seja, chega um momento que mesmo que o consumidor recupere o emprego, ele não consegue recuperar a condição de bom pagador, porque ele tem uma dívida atrasada ali e sem crédito ele não faz um crediário novo. Se não faz um crediário novo, a economia demora mais a retomar. Bom, o cenário econômico termina aqui. Você assiste agora os Corredores do Poder. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite e até amanhã.